Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fila do Meio, um podcast do Fio Condutor. Hoje falamos de um fenómeno que começou nas livrarias, explodiu no BookTok e vendeu milhões de exemplares em todo o mundo. E agora chegou aos cinemas portugueses, no início de janeiro, The Housemaid, ou A Criada, de Freida McFadden, whatever, McFoda-se, eu não sei, esta mulher, pronto. Depois metes uns pis, porque eu tenho tanto rante que isto está cheio de asneiras. Eu não vou pôr 50 pis, caraças. Pronto. Então, este é um daqueles casos clássicos de sucesso global, um thriller, vou dizer thriller entre aspas, psicológico, de leitura compulsiva, cheio de reviravoltas, twists e que rapidamente despertou o interesse de Hollywood e que deu origem a uma adaptação cinematográfica que já está a dividir opiniões. E, neste episódio, vamos fazer uma coisa especial por isso mesmo. Então, eu sou a Sara, a vossa anfitriã, e comigo está o João. Olá, João. Vai-te foder, Sara. Ok. Mas atenção, nós não estamos a partir do mesmo ponto. Eu li o livro e ainda não vi o filme, inédito, eu sei, e o João viu o filme e não leu o livro. Portanto, esta conversa vai navegar entre páginas e ecrãs, expectativas e escolhas de adaptação, ritmo, personagens e impacto. Quase como um livro versus filme, mas sem vencedores anunciados à partida. Pronto, João, queres dizer alguma nota introdutória antes de eu começar o meu rant? Ninguém aqui venceu. Eu odeio-te, Sara. Eu odeio-te para desgraça. caraças. Odeio-te tanto. Odeio-te para caraças. Tipo, na nossa amizade e nossa colaboração de trabalho destes anos todos, eu acho que nunca tive um momento que eu te odiasse tanto do que ao fim de 40 minutos de ver este filme. 40? Foi. Ainda aguentaste um bom tempo. Eu fui com outra pessoa ver o filme comigo e ela disse que nós já fomos muitas vezes juntos ao cinema e ela disse-me que nunca me tinha visto olhar para o telemóvel tantas vezes durante um filme. Ai, que horror, que nem atenção tomaste, meu Deus. Não, eu estava a olhar para as horas, basicamente ela disse-me, eu nunca te vi olhar para as horas durante um filme e neste filme olhaste para as horas para aí umas 20 vezes durante a primeira hora, basicamente. O filme tem quanto tempo? Eu não sei. É 2 horas e 10. O filme tem 2 que horas horror! e 10. O filme tem 2 horas e 10, Sara. 2 horas e 10. Pronto, eu vou confessar aqui, mas depois eu explico porquê. Eu li o livro em 4 horas, portanto também não... Acho que isso é pior, honestly. Ok. Não por um bom motivo, mas já lá vamos. Então, para enquadrarmos aqui o nosso episódio, eu queria deixar aqui umas notas introdutórias. Há um tipo de fenómeno cultural que me deixa sempre genuinamente confusa. E isto acontece de tempos a tempos, em vários formatos. Às vezes são livros, às vezes são filmes, às vezes são séries, em que uma obra perfeitamente banal, mediana ou até fraca ganha um buzz completamente desproporcional à sua qualidade. De repente é o livro que toda a gente tem que ler, é o filme que toda a gente tem que ver, é a série que toda a gente diz ser a melhor coisa de sempre. E nós estamos a falar de obras revolucionárias, inovadoras ou particularmente bem executadas. Estamos a falar de produtos culturais relativamente simples, muitas vezes formulaicos, mas que criam uma base de fãs tão massiva que parece quase militante e na minha opinião, sem grande justificação artística. Queria deixar aqui alguns exemplos. Lembro-me perfeitamente do 50 Sombras de Grey, um fenómeno editorial que levou donas de casa desesperadas e adolescentes com o pito aos saltos a descobrirem a literatura semi-erótica e depois irem em excursão ao cinema. Lembro-me também mais recentemente do Milagre da Cela 7, aquele filme que toda a gente chorou, que mudava vidas e que era alegadamente o melhor filme do mundo. Até hoje ainda estou para perceber o porquê. Ainda por cima era um remake, pronto, deixo aqui esse à parte. E numa escala mais local, desculpem, temos também Rabo de Peixe, que claro, é automaticamente a melhor série do mundo. Porquê? Porque é portuguesa. Portugal, caralho! Aqui é mais um pi, não te esqueças. Agora... Antes que isto sou a destilar ódio... Pontes. Basicamente estás a queimar todas as pontas. I'm sorry. Antes que isto sou a destilar ódio sem qualquer critério, deixei isto muito claro. Eu não tenho qualquer prazer em odiar este tipo de obras, ou pelo menos não tanto quanto possa parecer, ok? Eu vejo tudo, leio tudo e entro nas coisas sem pré-julgamentos e acredito genuinamente... que há sempre qualquer coisa de interessante para retirar das coisas, nem que seja a discussão que elas geram. Até porque é que viste? Até porque é que leste?
Precisamente por isso, para formar a minha própria opinião, para poder falar sobre o assunto com propriedade, para não repetir slogans básicos da internet e para agora estar aqui a articular e a partilhar convosco aquilo que eu senti. Vai sempre haver coisas boas, coisas más, obras que fazem mais ou menos o nosso género e o mais importante, para mim, é que estas conversas sirvam para reter alguma coisa, nem que seja discordância ou concordância, como podemos ver pela introdução do João. E queria deixar, antes de dar a palavra ao João, queria dizer que o que mais me faz confusão neste tipo de fenómenos é que é óbvio que este frenesi intensivo é positivo para levar as pessoas ao cinema, à literatura, a verem séries, como foi o caso de Squid Game, que pessoas que nunca viram coisas coreanas, asiáticas, o que seja, deram essa oportunidade. Isso é excelente, é ótimo. Mas o meu problema e aquilo que me faz mais confusão, e por isso é que eu fico tão chateada com isto, é que isto devia ser o começo. Isto devia abrir portas à curiosidade, ao espírito crítico, a explorar outras histórias, outros géneros, outras linguagens. E o que acontece muitas vezes é o contrário, é a pessoa não vai ao cinema há 5 ou 10 anos e depois vai-me ver a criada e fica por aí, ou lê um livro e fica por aí. E o fenómeno acaba por se esgotar nele próprio, tipo em si próprio. Mas se há lugar para este tipo de obras, claro que sim, na arte, seja ela qual for, há lugar para todos e para todas as opiniões e por isso estamos aqui. E queria também a tua opinião, João, sobre este tipo de fenómeno cósmico. Infelizmente a resposta é bastante fácil e direta. Estes fenómenos acontecem porque a maior parte das pessoas não interagem muito com arte. Ou seja, tipo, porque é que este filme específico foi um sucesso enorme? Tipo, e acabas por ser tipo, porque as pessoas não veem muitos filmes. E quando digo muitos filmes, não estou a dizer que veem tipo 1 ou 2 filmes por ano. Já, simplesmente tipo, não interagem muito com o cinema. E quando veem filmes ou em casa e não estão realmente a experienciar o filme, porque estão a ver o filme enquanto estão no telemóvel, estão a fazer outras coisas. Então quando vão ao cinema e veem um filme assim que mistura um bocado tudo o que já vimos antes, mas de uma forma tipo mais grandiosa e ambiciosa, isso é capaz de os chocar mais. Por exemplo, o The Housemaid, na minha opinião, é simplesmente Gone Girl sem personalidade ou profundidade. É trashy Gone Girl. Para mim, tudo o que eu queria desta história já o recebi de uma forma absolutamente extraordinária no Gone Girl. E tanto no livro como no filme, porque eu acho que o livro também é extraordinário, da Gillian Flynn. E isso acaba por ser um bocado este problema, é que infelizmente a maior parte das pessoas não interagem muito com a arte, seja por que motivos forem, muitas vezes é simplesmente por questões pessoais, que preferem simplesmente verem um ou outro filme ou whatever e focarem-se nas suas vidas, falta cansaço, trabalho, seja o que for. Mas acaba por ser uma pena, porque é como tu dizes, existe um fenómeno e em vez do fenómeno abrir mais portas para outras experiências e outros filmes talvez ainda mais dentro e mais profundos e que possam talvez expandir a tua mente e o teu amor por este tipo de arte, acabam simplesmente não, isto é suficiente para mim e simplesmente seguem as suas vidas. Que é a razão porque estes fenómenos acontecem tão recorrentemente e quase sempre iguais. Porque, por exemplo, o fenómeno dos 50 Shades of Grey, depois qual foi o outro fenómeno que aconteceu na Netflix com 49 dias, aquele filme todo rançoso. O 365. Isso. Ok. Oh meu Deus, foram mais dias do que eu estava a pensar. O 365 dias ou whatever. E é a mesma coisa. Que são filmes trash e que são fenómenos enormes e que acabam por todos remoer o mesmo estilo de tópicos e de ideias e genéricos o suficiente para apoiar uma audiência geral. E com só um bocadinho de personalidade, ou seja, tu não queres pôr picante de Tailândia, queres pôr picante americano, daquele que não sabe nada, basicamente, you know? It's like, é um bocado de ketchup picante, isto é basicamente o suficiente para apoiar a muitas pessoas, e não digas como insulto, eu percebo, porque se não tens muita experiência com a arte, se não estás aberto a todo tipo de arte que possas encontrar, claro que, é aquela frase famosa do Joker, se nunca viste o oceano mergulhar numa piscina parece profundo. E isto não é exatamente completamente um insulto, é verdade, é simplesmente a realidade. Se eu não ler muitos livros, o primeiro livro que eu for ver vai ser uma masterpiece, praticamente. Sim, era isso que eu ia perguntar, era se tu achavas que havia uma diferença entre estes dois tipos de linguagem, porque antes disto chegar ao cinema já estava o livro, já toda a gente a comentar que era espetacular e tinha montes de twists e estava a ter um praise tão grande, antes sequer de chegar à adaptação em tela, estás a perceber? E eu não sei até que ponto é que... tu podes nunca ter lido um livro na vida.
Epá, mas porra, pá. Pá, eu não sei, isto é tão fraquinho, pá. Yeah. Tão fraquinho. É um bocado triste ver os fenómenos que acontecem quando existem, por exemplo, Sinners são um bom fenómeno, não tanto na Europa, mas mais na América foi um fenómeno maior. Na Europa, not really, nobody cares. Aqui na Europa, infelizmente, mas na América foi um fenómeno enorme e isso é uma coisa de valor. Tipo, por isso continuam a existir fenómenos que são atrelados a realmente a histórias e a criações absolutamente estrondosas. I mean, tipo, o Parasite, apesar de não ser tipo o maior fenómeno de sempre para um filme internacional, e cá em Portugal eu vi o seu crescimento, eu vi o filme ficar com salas esgotadas depois de ganhar o Oscar, e as salas realmente a apreciarem o filme, e a rirem-se, e a adorarem, e a comentarem imenso bem, por isso continuam a existir fenómenos também positivos. O problema é que não se comparam, por exemplo, sure, Parasite foi um sucesso enorme e podemos classificar como um fenómeno, na minha opinião, pelo menos para mim foi um fenómeno, mas não se compara com o sucesso do The Housemaid, e essa é um bocado a tristeza, é que mesmo assim, quando existem uma variedade de fenómenos e uma variedade de histórias de sucesso na arte, continua a haver uma clara diferença entre realmente aquilo que, na minha opinião, realmente testa a tua relação com a arte e aquilo que simplesmente parece fácil de consumir. E eu acho que isto é também outro ponto que eu tenho a apontar. Porque é aquela cena do apelar às massas. Yeah. É diferente, se calhar, no papel, se tu tentares vender o Parasite a quem, por exemplo, não vai recorrentemente ao cinema, se calhar é difícil de venderes o Parasite. Pode ter sido um fenómeno positivo, mas neste caso eu senti uma onda muito maior, como já tinha sentido talvez ligeiramente na altura do Twilight e muito mais na altura do 50 Sombras de Grey, estás a ver? Yeah. É mais por aí. É esse tipo de fenómenos que alicia às massas, percebes? Sim. E isso faz-me extrema confusão. Pá. Existe também uma coisa importante aqui, que é a relação pessoal com o romance e livros e a relação que tu tens com o cinema. E que muitas pessoas, quando tu estás a ler um livro, o livro é só o teu, de certa forma. Tu ditas o ritmo, tu ditas o quanto rápido a história move, tu ditas tudo, basicamente. Tu tens a imaginação ativa, tu é que basicamente, ou seja, uma relação entre uma pessoa com um livro consegue ser mais íntima nesta perspectiva. Estou a dizer, em termos geral, porque para mim não é o caso. Para mim a minha relação com um livro não está muito diferente da minha relação com o cinema. Eu estou mesmo lá dentro e tenho que experienciar isto completamente na sua própria linguagem. Mas para muitas pessoas não é o caso. A maior parte das pessoas, tipo, a ler um livro é uma relação muito mais íntima, por assim dizer. Enquanto a ver um filme, a maior parte das pessoas estão no telemóvel. Eu literalmente estava a ver o filme ontem com a minha amiga, que também não gostou, e nós vimos pessoas a tirar fotos e a comentarem e aos risinhos, tipo... por isso nota-se tipo uma diferença de perspectiva. Parece mesmo que, ok, a tua relação com o livro consegue ser mais íntima na forma geral, enquanto a maior parte das pessoas olham para filmes mais como se fosse tipo slop, é entretenimento apenas. O que é um bocado triste, porque acho que ambos têm, sim, são meios diferentes, mas exigem o mesmo nível de concentração e o mesmo nível de dádiva, ou seja, tu para leres um livro também estás-te a entregar as suas passagens, ao seu texto, à sua história. Tu tens de largar, tu tens de reconhecer que o filme está a dar-te a mão para ir com ele para o seu mundo. E tu é que decides logo no início se vais com o filme para o seu mundo ou se ficas no teu espaço e simplesmente recusas-te a interagir com o filme na sua própria linguagem. E a maior parte das pessoas não interagem com o filme na sua própria linguagem. Estão a conversar, distraem-se com outras coisas. É simplesmente diferentes relações também. Sim, com o meio. Eu concordo e depois também tens aqui outra coisa importante em relação à adaptação, que é claramente o elenco. Ou seja, quando há estas adaptações, e neste caso principalmente, porque na altura do 50 Sombras de Grey, se calhar a Dakota de Gay um filme muito era melhor. Muito melhor. 50 Sombras de Grey seria mil vezes melhor. Muito melhor. Mas se calhar nessa altura, como é que ele se chama? Jamie Dornan. E a Dakota não eram assim tão conhecidos para o público, e agora tens uma Amanda. É Amanda, ela chama-se Amanda. Yes. Uma Amanda como se fosse uma gaja qualquer. Tipo, a Amanda está no filme. Não, porque eu às vezes digo o nome da personagem, às vezes digo o nome do ator, e agora estava naquela, tipo, não, ela no livro chama-se Nancy e a Sydney Sweeney. Pronto. E depois tens o quê? O rapaz do 365 tarará. Wait, sério? Eu acho que é o mesmo, se não é igual, parecido ou whatever. Pronto. E depois tens o outro senhor que também entrou noutro fenómeno espetacular, que é o It Ends With Us. Wait, é o gajo desse filme? Ok, claramente tenho uma dificuldade em reconhecer caras de gajos. Não é o marido violento, o coitadinho
que gosta dela desde a infância. Portanto, Ok. isto está tudo interligado. Colin Hoover, Freida McFadden, é tudo a mesma laia. Vai tudo não para é? a reciclagem. E depois, as adaptações seguem, para cinema, seguem a mesma lógica. Portanto, vamos pôr aqui nomes sonantes e gente gira para chamar também mais pessoas para ver, não é? Os nomes também importam aqui nesta adaptação e nesta adesão. Adesão, sim. Nesta adesão a irem ao cinema e às salas cheias e tudo mais. Pronto. Qual é a tua opinião do livro, então? Só, tipo, antes, Espera, assim, eu tenho nós, muito... Não. nós temos de entrar em spoilers eventualmente, porque eu tenho de Calma, falar. eu já aviso dos spoilers. Ok. Calma. Pronto, então vamos passar ao próximo capítulo. Então, portanto, ainda não estamos em território de spoilers. Eu vou, para quem não conhece e para quem tem algum interesse, aqui uma pequena sinopse vou misturar, ou seja, isto é uma sinopse geral que funciona tanto para o livro como para o filme. Digo eu, não é? Porque fiz esta sinopse com base no livro, mas depois o João, se for preciso acrescentar alguma coisa, acrescenta. Então, The Housemaid. É Maid ou Maiden? É Maid. The Housemaid. É irritante, ainda mais para mim, porque um dos meus filmes favoritos. É The tem o nome- Housemaid. Sim, Não, sim, é da sim, Handmaiden. sim. É The criada Handmaiden, também. sim. Então é tipo, estás a estragar o nome da criada. The Housemaid. A criada a acompanha Millie, uma mulher que aceita um trabalho como empregada doméstica interna, na casa de uma família perfeita, liderada por Amanda e o seu marido. À medida que a história avança, começam a surgir tensões, comportamentos estranhos e uma sensação constante de que nem tudo é o que parece. É, volto a dizer, um thriller, entre aspas, psicológico também, entre aspas, construído em torno de segredos, manipulação e reviravoltas, daqueles pensados para serem lidos rapidamente e causar algum choque, que também já lá vou. João, queres acrescentar uma coisa para esta sinopse maravilhosa? Tu criaste essa sinopse ou foste roubar? Fui roubar. Ok. Não, Eu estava misturei aqui com o livro. Vocês não me estão a ver, não é? Eu Digo tenho que eu o sei que livro, ver. então fiz aqui uma mescla das coisas que aqui estão escritas com uma opinião pessoal. Mas isto ganhou coisas. Este livro ganhou coisas. Choice Awards e tretas. Oh, Choice Awards. Não é Melhor tipo, thriller dos não sei de quê, melhor livro do ano na Amazon. Pronto, aqui uns prémios muito giros dados pelo público e não por entidades competentes. Pronto. Isto vai ser... E quem gostar do livro e do filme ao ouvir isto Não vai ser vai conseguir massacrado. aguentar, não vai. aguentar. Tipo, eu vou só dizer, se vocês gostaram do filme ou do livro, aguentem um bocadinho porque eu vou falar um bocadinho mais tarde sobre aspectos positivos. Sim, eu também tenho aspectos positivos. Não é só ódio. É muito, Não, é para aí 90% ódio e 10% elogios. Pronto. Eu estava com muito medo, vou só deixar antes de falar, João, que tu tivesses gostado, porque eu já estava pronta para a batalha e pronto, e estava aqui com um bocado de receio. Mas pronto, consoante então esta descrição que eu fiz aqui do livro, sem spoilers, queres acrescentar alguma coisa que de facto acrescenta a sinopse em relação ao filme? Não, really, acho que também acaba por funcionar como a sinopse do filme. O filme faz algumas diferenças, pelo que eu estive a pesquisar. Existem certas coisas em relação a Ai certa meu Deus, personagem tenho no muita filme coisa para dizer e no livro sobre que é isso. diferente. Tenho muita coisa para dizer sobre isso. Pronto, então vamos lá. Eu vou primeiro dar a minha opinião sobre o livro de uma forma geral, sem spoilers, e depois vamos intercalando se calhar entre os dois, ok? Vou dar só assim um bocadinho, tu dás um bocadinho e depois quando entrarmos em spoilers a gente avisa, ok? Pronto, isto se calhar devia estar aqui alguém a defender isto, porque para mim isto é... Eu vou defender, por acaso. Eu tenho algumas coisas que eu achei muito interessantes acerca do filme e que eu assumo que também esteja associado ao romance em si. Só que... Olha que eu tinha as minhas dúvidas, mas ok, já acho vemos. que vai ser uma conversa interessante. We'll get there. Então, a minha experiência com o livro, como eu já disse, eu li o livro bastante rápido, não por ser propriamente bom. Portanto, a minha experiência com o livro foi péssima. Achei-o atroz, absolutamente irrelevante, fraco,
tanto a nível de escrita como de narrativa, e extremamente previsível. Portanto, aquilo que toda a gente estava a vender de os twists, para mim, zero twists para mim. Não sei como é que tu, ao ver o filme, se essa percepção daquilo que acontece sem spoilers, se já tens essa sensação desde o início ou não, porque no livro tens essa sensação. Eu, literalmente, ao fim de 10 minutos percebi qual era o caminho do filme, o que é que ia fazer, e, tipo, o twist foi super previsível. Tipo, o que tornou a primeira hora do filme boring as fucking hell, caraças, porque é simplesmente estás só à espera que aconteça a reviravolta bué óbvia. Né? E tipo, não está a acontecer nada, e simplesmente tipo, ok, já sei onde é que isto vai, pode acontecer alguma coisa, por favor, no filme, e nada acontece, simplesmente as mesmas coisas constantemente, over and over again. We'll get there, mas basicamente achei o twist do filme incrivelmente previsível, o que tornou a primeira hora do filme genuinamente aborrecida e agoniante e uma tortura enorme. Depois, quando o twist é revelado, torna-se muito mais fun, mais divertido, mais trashy, mas durante a primeira hora não está a oferecer nada. Eu sou o tipo de pessoa que consegue ver um filme de 3 horas onde nada acontece, tipo, onde simplesmente estás a ver tipo vacas a pastar, como o Satan Tango. Eu adoro o cinema de Belatar, e de repente estou a ver um filme como Dallas Made e estou aborrecido de morte. Por isso, I don't know, maybe isso diz alguma coisa acerca de mim, mas eu acho que tu tens a oferecer alguma coisa. Eu acho que o filme infelizmente não oferece muito. O filme tem ideias interessantes, conceitos que eu acho que são kind of fun e que acho que existe uma tentativa e um esforço de fazer algo com o conceito do filme, com o conceito da história, aliás, mas que eu acho que não resulta por vários motivos que estão envolvidos em spoilers, que mais tarde vou mencionar. Mas simplesmente, o meu problema principal com o filme é simplesmente o fato de ser aborrecido. É aborrecido, não te oferece muito, é genérico. É trashy as fuck, mas não trashy fun. Porque trashy não quer dizer mau. Só porque uma coisa é meio tipo lixo, não quer dizer que isso seja mau. Lixo pode ser bom. E há muita coisa trashy que eu adoro. Eu quero só mencionar aqui uma coisa. O Paul Feig, que é o realizador deste filme, ele fez outro filme trashy, também baseado num livro também shitty, que eu gostei. A Simple Favor. Sim, tipo, entretenimento que não precises de pensar, mas que entretém e que envolve. Com uma premissa também estúpida e com twists ridículos e whatever. Mas eu vi o filme e é entertaining, é engraçado, é divertido, tem estilo. Tipo, é um filme genérico para caraças na mesma, mas tem algum estilo. A Blake Lively é muito divertida no filme. Sim, eu acho que era uma pergunta que eu tinha para ti. Eu acho que o A Simple Favor não se leva demasiado a sério. E a minha questão era se A Criada, está com... Qual é o tom do filme? O tom é messy para caraças, precisamente por isso. Porque o tom está a tentar ser trashy e ao mesmo tempo ser mais profundo, mas não quer abandonar... ou seja, não está disposto a abandonar o seu ambiente trashy e meio de novela para realmente reconhecer e lidar com os seus temas. Estás a ver simplesmente um conceito interessante no filme, mas está a boiar como uma poia numa sanita à espera de ser flushed, you know? Basicamente isso foi a minha experiência a ver o filme. É tipo, está aqui uma coisa interessante, mas não está a ser feita nada exatamente interessante com ela. Pronto, eu não sei como é que... Porque tu falaste a primeira hora, a primeira parte do filme é um bocado aborrecida, não sei o quê, e que quando chega ao twist, pronto, fica um bocadinho melhor. No livro, o twist acontece quase no fim. No livro, o twist é tipo o último capítulo. Então imagina a tortura. Se tu passaste 1 hora aborrecido, eu passei 3 horas a ler para chegar a um twist que eu já sabia desde o início. Está a perceber? Pronto. Só acontece no capítulo final? Quase no final, eu sei lá, esta porcaria. Isto tem quantas páginas? Isto tem tipo... Isto é enorme. Isto é maior do que aquilo que devia ser. Isso dá para matar baratas. Portanto, isto tem 330 páginas. 330 páginas. Com letra 20 pontos. Portanto, é uma coisa assim que é para leres mesmo rápido. Os capítulos são super curtos e tu usaste uma palavra que eu também utilizei quando estava a descrever isto a quem me emprestou o livro, que é, isto parece uma novela, pá, isto parece um plot de uma novela da Chacha. São temas que são importantes, relevantes e que podiam sensibilizar as pessoas e que depois fazem uma cagada tão grande que eu... Mas veja a cena, sabes qual é o problema destes filmes? Porque assim, não há mal nenhum em pegar em temas sensíveis e fazeres uma história trashy, ridícula e absurda e às vezes tipo mas quase tens que te comprometer com isso, tens de te comprometer. Pai, já vi filmes a lidarem com questões mais sensíveis
que os filmes, a forma como lidam com essas questões sensíveis, é absurdo e ridículo e é quase ofensivo, mas são tão ridículos e absurdos e, tipo, existe um reconhecimento de que o que estão a lidar é ridículo e absurdo que tu não consegues ficar ofendido. É quase como ver uma criança a dizer asneiras. É tipo, like, que engraçadito, whatever. E o grande problema destes filmes e destas criações que lidam com temas sensíveis é que eles querem passar uma mensagem e estão demasiado focadas na sua mensagem e na forma como são vistos. É tipo, em vez de estarem a pensar na própria história, na própria personagem e no impacto que isto possa ter na audiência, estão a pensar mais tipo, não, eu tenho de dizer, façam alguma coisa, malta. Isto é a mensagem do filme. Get up, get out on the streets e façam uma coisa, malta. E isto para mim acaba por estragar tudo, porque tipo, a partir do momento que estás a passar uma mensagem, tudo o resto tem de ser analisado com uma diferente lente. E quando começas a analisar as coisas com uma diferente lente, começas a perceber, isto não faz sentido nenhum e é ridículo e é kind of absurdo. E tendo em conta que existem casos muito idênticos a estes na realidade, não acontece nada assim. Se calhar é melhor termos um bocadinho mais de noção de qual é o tipo de mensagem que tu queres passar nisto. Por exemplo, basicamente uma das coisas que eu mais vejo como queixas no cinema é tipo, plot holes, isto não faz sentido, blá 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 blá. E para mim é tipo, ok, há uma diferença. O filme quer que tu inspeciones a sua história e a sua lógica ou não. Porque assim, o Christopher Nolan é muito emaranhado na sua própria narrativa e na lógica da sua história e da sua premissa. Por isso faz sentido tu a veres um filme do Christopher Nolan, tu penses na lógica da história. E canalizes aquilo que está a acontecer. Os eventos e a lógica de tudo o que está a acontecer e que existam plot holes que realmente possam te incomodar. E agora, que acima de tudo que faça sentido. Sim. Porque ele está focado na lógica do filme, na lógica dos sonhos, na lógica dos acontecimentos. Sim. Depois há outras histórias e filmes em que as pessoas não estão interessadas na lógica. Por exemplo, tu não vais ver Kafka e dizer assim, então este gajo transforma-se numa barata, como é que isso é possível? Uma barata! Tu não vais queixar-te disso. Porquê? Porque a história não está interessada nisso. Por exemplo, eu tive uma conversa com a minha amiga, quando fomos ver o The Housemaid, acerca do Bring Her Back, que nós vimos. E na altura, ela estava-se a queixar que havia muita coisa no Bring Her Back que não lhe fazia muito sentido. E eu disse-lhe, eu consigo compreender isso, mas para mim o filme não está interessado em explorar essa lógica de como certos eventos aconteceram, como é que ela encontrou o cassete. É tipo, não interessa. O filme não está a explorar como é que isto aconteceu, está a explorar o resultado impacto que isto tem nas personagens. E isso é uma coisa muito importante. Se o filme está focado na sua história e na lógica do seu mundo, faz sentido estar a queixar de plot holes. Se o filme não quer saber disso, quando queixas de plot holes é simplesmente ridículo. Porque tipo, porque estás a queixar de uma coisa que o filme não quer saber. E é este o problema que o principal que eu tenho com este tipo de histórias. Porque a partir do momento em que tu mostras que queres saber de algo e que isto é importante, então tem de ser analisado como importante. E tem que ter... Tem que ser meaningful, tem que ter substância, E para mim este é o problema de histórias como... Eu não posso falar do Ends with Us, nunca vi não li o livro nem vi o filme. Jesus. Mas normalmente é aquela cena de estás a lidar com uma história trashy e tu queres fazer uma cena trashy como uma simple favor e fun, mas ao mesmo tempo queres passar uma mensagem e isso tudo acaba por estragar o que está a acontecer. Because it's like, nada da tua mensagem faz sentido com tudo que mostraste. Pronto, então se calhar podemos começar a entrar... Em spoilers. Eu queria começar por falar das personagens e queria depois que tu falasses então das personagens como elas são retratadas no filme e sobre o elenco de atores que foi escolhido para. Pronto, então como eu já tinha dito, o meu maior problema com este livro é realmente o tipo de escrita. A escrita é pobre, é simples no mau sentido, não é simples no bom sentido, e não tem qualquer tipo de subtileza. E depois, por causa desse problema da escrita ser fraquinha, vêm todos os outros problemas, que é, para mim, um dos mais gritantes é a questão da voz das personagens. Eu não sei como é que adaptaram isso no filme, mas no livro a autora opta por narrar a história através das personagens, mas não consegue em momento algum diferenciá-las verdadeiramente. Ou seja, tens a Millie e a Amanda, que têm backgrounds diferentes, níveis de educação diferentes, experiências de vida diferentes e falam, entre aspas, estão a perceber quando estás a ler, falam exatamente da mesma maneira, pensam da mesma maneira, observam o mundo com o mesmo vocabulário emocional. É como se fossem a mesma pessoa, mas com nomes diferentes. Isto para mim mostra uma falta de... Eu nem sei bem se é criatividade, se é mesmo talento. E além destas duas personagens que podiam ser boas personagens femininas,
Outro aspecto é as personagens masculinas, pá. A forma como as personagens masculinas são tratadas no livro, tanto o Enzo como o marido, que eu não me lembro do nome dele sequer no livro, não funcionam verdadeiramente como personagens, ou seja, funcionam como acessórios narrativos, ou seja, no fundo, os homens deste livro não são personagens completas, são funções. Um é jardineiro, o outro é o marido, e nenhum dos dois tem voz própria, nem densidade psicológica, nem arco narrativo digno desse nome. Portanto, isto ainda torna mais problemático num livro em que se apresenta como um thriller psicológico, onde as relações humanas deviam ser o motor, o centro da tensão e da complexidade da narrativa, não é? E esta simplificação das personagens, que se tornam, obviamente, unidimensionais, tipo quase caricaturas, e esta simplificação extrema, devo dizer, empobrece não só as personagens masculinas e femininas, mas a história como um todo, porque reduz as interações a esquemas que são completamente previsíveis e impede qualquer leitura que o leitor possa ter mais interessante ou ambígua das próprias relações interpessoais, tipo, entre eles. E eu estava curiosa se o filme tinha feito as coisas da mesma forma. Ou seja, se tem voz off, se tem uma narração, se vês pela perspectiva das personagens ou não. Como é que funcionou no filme? Bom, então já estamos a entrar em spoilers, então. Yes, spoilers. Spoilers, malta! Durante o filme, durante a primeira hora só tens a narração de... Pronto, é igual ao livro, que merda! E depois e quando há o twist é que de repente tens já a narração da Amanda Seyfried. E depois acho que existe ainda um momento onde as duas estão a pensar ao mesmo tempo. No livro também. Está igual. A primeira parte do filme é só a perspectiva da Sydney Sweeney. Ok. Mas imagina, isso é capaz de funcionar melhor em filme. Porquê? Porque são atrizes diferentes, dão performances diferentes, entregam-se de forma diferente. No livro, tu não consegues ter isso. Não tem cuidado com a linguagem, com a personalidade das personagens, realmente no impacto da forma como elas interagem com o mundo e com as outras pessoas. Se falam igual, têm o mesmo vocabulário, é igual. Eu só sei que mudou de personagem porque no título do capítulo diz. Pronto, é absolutamente ridículo. Mas fala-me um bocado também do acting em si e das escolhas. Eu vou começar com o gajo. Qual deles? Marido, eu não lembro o nome dele. Eu também não. Isto é, sei lá. Porque assim, durante o filme, durante os primeiros 10 minutos, eu pensei, uau, estes gajos. Andrew. O nome do ator ou o nome da personagem? Da personagem. Eu, durante o início do filme, eu pensei, uau, este gajo é mesmo péssimo. A voz dele, ainda por cima a voz dele, eu não sei o que eles fizeram, tipo, não sei se era o áudio do cinema, mas acho que era mesmo o áudio na mistura do áudio do som para o filme. Eles comprimiram tanto a voz dele que tipo, é bem compressed, tipo, se tipo, like, dum, pum, pum, bué bass. Tipo, então parece que eu estou a ver o filme e estou a ver tipo assim nesse uniforme normalmente, e depois ouço a voz dele e eu consigo ver ele bué à frente do microfone afora. Testing, 1, 2, 1, 2. Bué assim, está a ser. E eu inicialmente pensei, uau, este gajo é simplesmente péssimo, ele está literalmente a interpretar este personagem como um fetiche, como um homem que não existe, um homem fetiche. O homem perfeito. O homem perfeito, sim. mas de uma forma tão falsa que tipo, parecia mesmo tipo really bad acting. Mesmo péssima performance. Tanto que eu nem sequer pensei muito sobre isso. De repente, quando a miúda é que diz tipo, o sumo é um privilégio. whatever. É trashy, whatever. Quando a miúda diz isso é que eu fiquei tipo, like, privilégio é um tipo de coisa que uma mulher que casou-se com um homem milionário iria dizer. E depois mais tarde ele está a brincar com as bonecas lá na sua casinha e o pai é que está a dizer, tipo, like, é um privilégio. It's like, ok, claramente o gajo é o vilão. Alright, let's go, malta. Vamos ver então, tipo, some trashy fun aqui. O gajo, a cena é tipo, mesmo quando eu descobri o que é que estava a acontecer, o que é que o gajo estava a fazer com a sua performance, it still continua má. Mas tu sentes que o problema é do acting ou do material de origem? This is where I'm going em termos de defesa do filme. Porque eu acho que existe um conceito interessante na história. Não sei se está relacionado com o romance ou com o próprio filme e com a tentativa da Sydney Sweeney e do Paul Feig de darem algo mais significativo ao filme. Mas para mim o filme tem um conceito muito interessante que está a tentar lidar. Que é, ok, vamos pegar na premissa mais clichê estereotipada dos romances tipo da Haruki, que é tipo
uma mulher inocente e jovem chega à casa para trabalhar como criada. Oh, mas a sua patroa é uma cabra! She's such a bitch! E trata-te tão mal! Mas o marido dela é tão bom e trata-te tão bem e quer saber de ti. Oh my god, e aquele butt, aquele rabo. Oh, podia-se fazer bacon lá em cima daquele rabo. Tipo, gajo todo bom e solido. E ele quer-te a ti. E não quer a sua mulher, ele diz que ama a sua mulher, mas ele quer-te a ti. Tipo, está a pegar nesta premissa toda clichê. Deixa-me só pausar-te 2 segundos. Ok. A forma como tu agora falaste é como o livro está escrito. Agora imagina o problema. Por isso é que eu quero ver o filme, porque eu quero ver como é que eles safaram isto. Bom, eles jogam com a cena da fantasia, porque a primeira hora do filme é toda uma fantasia. É literalmente tudo overacting, é exagerado. Tudo o que envolve no filme é tão exagerado que, das duas uma, ou era tudo fucking, ou é mesmo tão mau, que estas pessoas simplesmente tipo, não perceberam o que é que estão a fazer, ou claramente era propositado. Ok. E é isso que eu acho. Eu acho que existe algo propositado no filme. Eles estão a tentar fazer tudo bem overacting, bem exagerado. O gajo claramente não existe, não é um homem a sério, apesar de que o que ele faz ser coisas que infelizmente acontecem na nossa realidade, e existem homens como ele, mas a forma como ele é interpretado no filme não é sério, é uma fantasia. E tudo no filme está encarado mais como uma fantasia. A primeira parte do filme é toda tipo o romance da Harley Quinn, a fantasia e o erotismo, que não é exatamente erótico, mas É semi, sim. E aquilo que eu achei fascinante é acerca disso. Achei que havia um conceito interessante no filme estar a pegar em algo clichê e estereotipado e de repente reverter os clichês e transformar isto numa história de vingança. Eis o problema. Simplesmente mudou de género. Os clichês e os estereótipos continuaram lá. Ou seja, continua a ser trashy. E tipo, o problema é que não é trashy o suficiente. Tu, em vez de estar porque eu pensei mesmo que ia reverter os clichês e os estereótipos e tornar isto uma história de vingança. Estavas com esperança. É porque quando o twist é revelado pensei, ok, há aqui uma coisa interessante. Estão a pegar nos clichês e agora de repente o filme visualmente vai ficar menos genérico, mais negro, mais tipo, com planos mais táticos e muito mais focado nas performances. Sim, e muito mais fechado. Vai ser um filme que vai mudar basicamente, meio tipo, ok, eu peço a comparação, mas imagina a sensação que tiveste no Parasite quando o filme muda completamente de tom. Eu pensei que ia fazer isso agora, que ia tipo, ok, tu viste agora a fantasia do 50 Shades of Grey, agora vais ver a realidade do 50 Shades of Grey. Mas em vez disto, simplesmente continua com os mesmos clichês e os estereótipos e continua bué trashy. Tipo, só para teres noção, a música que toca quando a Amanda Seyfried foge e consegue chegar ao seu quarto e ter a sua liberdade é Since You've Been Gone. Since You've Been Gone! Na, 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 na. Essa é a música que toca quando a mulher... Sério? Isso é sério? Não. É sério ou é tipo wink wink, riam-se? That's my point. Mas é tão weird. Estás a interpretar a personagem que foge do marido abusivo com a música do Since You've Been Gone! Tipo, mas essa é a questão. Tipo, tu não podes ter um monólogo enorme acerca do quanto é importante as mulheres conseguirem libertarem-se dos seus maridos abusivos quando tu representas a mulher a libertar-se do seu marido abusivo com a fucking música da Kelly Clarkson Since You've Been Gone, caraças! Since You've Been Gone! Na, 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 na. Which, by the way, I love the song. Eu, tipo, estava ali tipo, no cinema tipo, quase a cantar, mas... Come on, meu. Ok, então isto é simplesmente território trashy. Estamos aqui all in on the trash. Estamos aqui no mar de lixo. That's fine. Let's have some fun with it. E depois, não, simplesmente volta ao mesmo... Ou seja, em vez de estar a reverter os clichês que estava a apontar no início, simplesmente mantém os clichês, mas muda de género. Eu estava genuinamente à espera. Eu estava tão entusiasmado, Sara. Quando a Sydney Sweeney começa a torturar o gajo, I was like, oh my god, fuck yeah. Vamos ter só com a Sydney Sweeney e com um homem abusivo. Isto é o que eu quero. Vamos lá. Agora, porque isto é que é trash e fun. De repente a Sydney Sweeney simplesmente fica a torturar o gajo durante o resto do filme. You know what I mean? Sim, tipo, retira um dente. Agora, eu pensei primeiro, diz-lhe para tirar o pênis. Corta-lhe o pênis. Já vamos à parte da tortura. Eu queria esta trashiness, estar a ser. Que tipo, se vais ser trashy, have fun with it. Ser honesto com a tua trashiness. Mas o filme nem sequer consegue ser honesto com a sua própria identidade. Está quase... Tipo, ou seja, quer divertir-se com a sua trashiness, mas também quer ser levado a sério. Pronto. Ser honesto. Ao menos há pelo menos aqui uma divisão, pelo menos do que parece do filme, entre dois momentos distintos, que podia ser uma boa forma de mudar o tom ou tudo mais. No livro isso não acontece. No livro, a primeira parte, que é quase todo o livro, que é a Sydney Sweeney, que é a Millie
a basicamente ser torturada pela Nina, que neste caso é a Amanda no filme, e a autora tenta-te vender, não que isto seja uma fantasia, como tu disseste, ou seja, não há essa ideia fantasiosa de como se tu tivesses a ler as coisas através de uma lente que te esteja a branquear a situação. Estás quase, praticamente todo o livro, com ela a dizer que a Nina é maluca e quem está a sofrer é a Sydney Sweeney. E depois há outro problema, que é a questão do background das personagens e da sua evolução. Supostamente há um motivo para a personagem da Millie ser badass, vou dizer assim. A razão porque ela vai para a prisão. Exato. Mas isto não é logo dito no início, não é? Do livro. É só mais para a frente. Mas tirando isso é tipo um parágrafo. Ou seja, tu tens background de personagem de um parágrafo. Ok, no filme é muito mais importante esse momento. Aqui não. Aqui é um parágrafo muito mal descrito. E de resto não tens mais nada. Não tens absolutamente mais nada de motivações. É isso que eu quero dizer. De motivações. Tal como, por exemplo, a motivação do vilão. É muito pouco. É também uma frase. Porque ele não é real. Ele é tipo abstrato, por assim dizer. É simplesmente uma Mas versão é isso que eu estou a dizer. No livro não há essa sensibilidade de tentar dizer, olha, esta parte é uma fantasia, como tu estavas a dizer. Não, isto é sério. Isto é sério. Esta menina vai trabalhar para esta casa, esta mulher é mesmo maluca e este homem é mesmo o homem perfeito. Ok? Não há cá fantasias para cima. O filme joga mesmo com. Tipo, é tudo filmado de uma forma genérica, mas a banda sonora pop e todas as coisas, tipo, a forma como tudo acontece, o overacting, dá mesmo uma distinção de ok, isto claramente é bullshit e fantasioso. Não, no livro não. No livro é muito sério. E depois tinha a questão do como é que é o Enzo no filme. O Enzo mal aparece no filme. Aliás, Pois, eu percebi que existe uma relação entre ele e a Millie no livro. Uma coisa qualquer, tipo, whatever. Mas no filme ele só aparece como jumpscare e tipo, e bué no sério, livro tipo, também. E tipo a fora italiano de vez em quando. E é só isso. Mas tipo, eu acho que era isso que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que as personagens são todas unidimensionais, principalmente os homens, que só estão aqui como adereços, como acessórios, como uma função. Portanto, tens o Enzo que é o jardineiro. É o jardineiro, ele está lá ou não estar, vai dar a mesma coisa. Eu acho, sabes que a cena, tipo, é que eu acho que isso inicialmente ia jogar com a ideia, tipo, triângulo amoroso, mais trashiness, mais ridículo, tipo, ia jogar mais com a fantasia. Não, sabes o que é que parece? No livro, parece que ele está só do género, cuidado. Yeah. Ok. É isso que ele faz no filme também, mas com sotaque italiano. Sim, aqui também, eu tenho aqui. Como é que se diz cuidar em italiano? Está aqui, pera, eu tenho aqui. É uma das coisas que eu quero falar. Mas antes disso, eu queria que tu falasses também um bocado sobre as personagens e as atrizes femininas. Alright. Amanda Seyfried, excelente. É amazing, claro. É fantástica mesmo. Ela sabe qual é o peixe que está a vender e foda-se, ela grita alto para caraças para vender este peixe o melhor possível. Ela é excelente tanto no overacting e na trashiness do filme todo, como de repente também é excelente nas cenas mais dramáticas e sérias do filme. Ok. O gajo já mencionei, o gajo é simplesmente uma fantasia. Tipo, ele estava a dar uma performance. Os homens são péssimos, tanto no livro como no filme, já percebi. Eu até diria que o fato de ser propositado dentro do tom e do tema do filme faz sentido como performance para ele. Por isso não o Andrew? O Andrew. Okay. Acho que é uma performance que, por exemplo, eu percebo a lógica da performance dele, ele está a interpretar sempre como essa fantasia. Mas na minha opinião não funciona. Eu percebo a lógica, mas simplesmente it's just boring e demasiado, tipo, sem sabor nenhum. Tipo, porque é assim, novamente, estás a interpretar a fantasia, mas ao mesmo tempo não queres fazer tipo aquele violão que está a dar roda ao bigode, tipo, mal! Tipo, então tens de fazer isto minimamente sério porque é um tópico sensível na mesma. Então acaba por não funcionar completamente, mas whatever. Temos de falar sobre a Sydney Sweeney. Porque assim, eu e tu, Sara, acho que nós concordamos em relação à Sydney Sweeney. Nós sempre tão gira, linda. Nós somos provavelmente as poucas pessoas que amam o cinema e que respeitam imenso o cinema e que tentam ser o máximo possível de cinema, que realmente gostam de Sydney Sweeney.
Não é que a gente ache que ela seja. Eu estou a falar um bocado para os dois, mas podes-me corrigir se eu estiver errado na percepção. Eu acho que nós dois concordamos que existe muito potencial e talento na Sydney Sweeney. Eu acho que há poucos projetos que ela escolhe que mostram de facto aquilo que ela consegue fazer. É a cena do potencial. Há um filme com ela, eu não sei se tu viste, que é o Reality. Já vi. É fantástico. Ela é muito boa no filme, Fantástica, fantástica. E a cena é que, como ela é esta persona, vou dizer assim, pública, que faz outro tipo de obras, ela é tipo uma ela é no uma reality, quem vê o reality acha isto, ela é uma seca. Esta personagem não tem nada, estás a perceber? E ela tem ali, para mim, a par de Euphoria, que na série Euphoria ela tem um papel extraordinário. E o acting dela é extraordinário, tudo extraordinário nessa série. A par desses dois, eu acho que os projetos que ela escolhe são aqueles que são para as massas e está tudo bem. Tipo, eu acho que ela não se desafia com realizadores realmente bons. Mas se calhar também não é escolhida para isso. Não, porque ela agora ela tem sido produtora muito dos seus projetos, por isso eu acho que ela está à procura de pessoas interessantes para fazer os filmes. E eu acho que ela realmente esforça-se imenso para fazer filmes bons. Eu acho que ela simplesmente não tem talvez a conexão ainda com realizadores. Por exemplo, imagina ela a trabalhar num filme do David Fincher ou da Jennifer Kent. Seria absolutamente incrível. Ela neste filme, really bad. E digo isto como alguém que gosta dela, mas ela é mesmo muito má neste filme. Ela tipo, não consegue encaixar na fantasia que os outros atores estão a interpretar. Porque assim, ela encaixa bastante bem. Ela própria já é uma atriz que percebe que ela é uma fantasia para muitas audiências. Principalmente masculinas. E ela joga muito com isso. Eu acho que é uma coisa que eu gosto imenso dela, é que ela, tipo, ela percebe que ela é uma bombshell e joga muito com esse conceito também no seu próprio cinema. É muito tipo aquelas estrelas femininas dos anos 50 que sabiam que a sua fama vinha muito talvez da sua beleza, mas que aproveitavam essa beleza para também fazerem projetos interessantes e demonstrar o seu talento em acting extraordinário. Eu acho que a Sydney Sweeney brinca muito com a percepção de sex symbol que ela tem. Principalmente nas tours. Sim. Eu acho, e ao contrário do que muita gente critica ela por isso, I don't think that's bad. Eu acho que isso é uma coisa fixe, eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu acho que há espaço para todo tipo de papéis e todo tipo de personagens e todo tipo de figuras e roles que vemos no cinema em todo lado. E claro, eu sou um homem e a Sydney Sweeney is just really fucking hot. Ela é mesmo fucking hot, meu. O que é que eu posso ser? Tipo, mas é assim, eu tive esta conversa ontem com a minha amiga, antes de entrar mais no acting da Sydney Sweeney. A minha amiga fez um comentário que eu respondi logo. Porque ela disse, Sydney Sweeney parece 10% em todos os filmes. E eu, como homem feminista, disse, deixa a Sydney Sweeney fazer o que ela quiser, ok? Ninguém lhe diga para parar de fazer o que ela está a fazer. É das poucas pessoas que realmente parece estar na boa com isto e é consensual. Porquê que vamos dizer ela parar, caraças? Let the woman show her boobies, goddammit! Isto é a minha mensagem como homem feminista. Não, mas tipo, porque assim, ela no filme aparece nua. Claro. Ela mostra... Claro, e good, porque foi um dos poucos momentos realmente entertaining do filme. Claro. Eu agora vou, é assim, eu sei que neste momento estou a ser meio sexista, por isso eu vou ser equal opportunity sexista. E vou dizer, sim, eu quero ver as mamas da Sydney Sweeney, mas também quero mais pilas no cinema. Ok? Acho que é justo, precisamos mais pilas no cinema. Aliás, quando o gajo mostrou pila no filme, pensei, buuuu, não. Mas ao menos mostra alguma coisa ou não? Mostra o rabo, mas já, mim, uau. Tipo, toda a gente já viu. Já toda a gente, tipo, rabos de homens é tipo, come on. É a única coisa que mostra. É sempre, é só rabos de homens. Mas para mim, é assim, por isso é assim. É verdade que eu estou a ser meio pervertido quando estou a dizer que eu quero que a Sydney Sweeney continue a mostrar as suas homens no cinema. Mas também quero que os homens mostrem as suas pilas. Por isso, acho que é justo, acho que o que eu estou a dizer é justo, é um pedido para o cinema mudar e para as pessoas aceitarem que nudez é importante no cinema e é das coisas mais incríveis no filme. Tanto para nível de erotismo, como para nível simplesmente personalidade das personagens, é vulnerabilidade também. Neste caso não estava minimamente relacionado com isso. Era simplesmente para tipo cinema de bolso, ou como mencionámos no outro podcast, mas há valor no cinema de bolso e há valor na Sydney Sweeney mostrar as suas mamas. Ouçam-me Portugal! Deixem a Sydney Sweeney mostrar as suas mamas, ok? Please! Toda a gente deixa. Mas também não se queixem quando os homens mostrem as suas pilas. Pelo amor de Deus, cresçam, malta. O cinema precisa de mais mamas, vaginas e pilas. Esta é a minha mensagem ao mundo inteiro. E isto tudo para dizer que a Sydney Sweeney não é boa no filme, infelizmente. Eu, como uma pessoa que defende o acting da Sydney Sweeney, achei mesmo que ela
Ela É a encaixa. mais fraca do grupo ou é mais fraca comparado com a Amanda? É tipo, quando estás a contracenar com a Amanda Seyfried, Pois. tipo, ela não consegue sobreviver, basicamente é isso. Porque ela, durante a primeira parte, sabes que ela esteve presa, mas não sabes o motivo. E ela está a interpretar mais ou menos esta mulher ingênua e Quase muito, parece tipo, ingênua. Sim, mas sempre bela, sempre com o cabelo bem Sure. feito. Tipo, é fantasia. Tipo, é ridículo estar a queixar disso porque a ideia mesmo é ela ser uma fantasia. O grande problema é que o seu acting depois, tipo, whatever. Tipo, aquele momento quando ela finalmente prende o gajo. Porque o grande twist do filme é que o filme dá-te a ideia toda que a Amanda Seyfried está a tratar a Sydney Sweeney como merda. Tipo, que ela é maluca dos cornos e isso tudo. E o grande twist do filme é que that's bullshit. O gajo é que é abusivo e ponhou tudo de forma que as pessoas pensassem que ela é que fosse má e que ele é que fosse bom. E ela tipo, ponhou... Não é bem, ele planeou tudo. Ela Não também planeou planeou. tudo. Ela Não, planeou. Eu quando digo ele ponhou tudo, ele simplesmente tipo, arranjou forma de fazer com que ela fosse para Correto. essa percepção. A personagem Nina, ela também tem este overacting no início porque quer se livrar da situação. Portanto, também é um plano Sim, da sim. própria para exagerar, para tratar mal a Millie, etc, etc. Para ativar o modo de salvação dele, que ele tem um fetiche por salvar mulheres. Tipo, a ideia toda é tipo, ele salva as mulheres e de repente tratas com merda para elas encaixarem na sua percepção perfeita. É uma história sobre um homem abusivo e depois a história passa a ser uma história de vingança sobre uma mulher que arranjou forma de conseguir contratar uma criada sem o conhecimento dele. E faziam que ele tipo, desistisse dela e passasse a ficar com a empregada e ela conseguisse ficar livre do seu abuso. Ele tem não é uma arrecadação, mas é uma espécie de sótão onde a Sydney Sweeney está a dormir. Que vai ser o quarto, exato, é o quarto da criada. Que é o quarto da criada. Fucking Christ, o quarto da criada. A criada do quarto. Que passa a ser basicamente a prisão. Era a prisão da Amanda Seyfried quando ele queria prendê-la e tipo castigá-la para ela aprender a sua lição, porque as ações têm consequências, é uma coisa que eles dizem milhares de vezes no filme, apesar do filme, por alguma razão, não mostrar consequências de muitas das ações que acontecem, mas whatever, já chegamos lá. E de repente esse quarto passa a ser a prisão também da Sydney Sweeney, quando a Amanda Seyfried consegue libertar-se. Quando a Sydney Sweeney consegue libertar-se desse momento, ela prende o gajo. Já, tu passas logo para o final. Pronto, então antes de avançarmos, queria então ler aqui uma passagem relativamente à parte que tu perguntaste. Que é como é que se diz perigo, ou whatever, cuidado. É italiano. É italiano. Então é assim. Attenzione. Atencione. O que é que acontece? Eu vou ler isto como está aqui, vocês. Okay. Lê isto de forma séria. Eu vou ler sério. Give us your best. Então é assim, na altura, como tu disseste, quando a Millie é contratada e vai efetivamente morar para a casa desta família... Quão irritante é a miúda? Desculpa, é que no livro é super. A miúda é bem irritante e ao mesmo tempo, novamente, não faz sentido nenhum, porque se a miúda... Depois, mais tarde, a miúda simplesmente diz... Diz-me só se ela é irritante. Ela é irritante. Ok, é que no livro é super irritante. Pronto. A Millie vai viver para a casa deles e a primeira interação que tem com o Enzo é jumpscare. É aquilo que tu tinhas dito há bocado. Pronto. Então, entretanto, eles estão a falar e não sei o quê. Ela percebe que ele não fala inglês. Não é? Então, o que é que acontece? Eles estão a falar, não sei o quê, antes dela entrar em casa. Não posso dizer que saiba uma palavra do idioma, mas uma vez vi um filme italiano com legendas e soava mais ou menos assim. Eu estou a ler como isto aqui está. Isto é a voz da Millie quando conhece o... Calma. Quando conhece o Enzo, ela diz isto, ok? Portanto, ela sabe que ele é italiano. Às tantas, ela continua a tentar falar com ele, porque ela tem as malas e não sei o quê, e para ele ajudar as malas, e ela diz: "Gracias", digo-lhe. Depois mais para a frente. Calma. Ele diz: "Prazer em conhecer-te", em italiano. E depois, assim que ela está para ir para casa, ele vira-se e diz: "Millie", diz novamente no seu denso sotaque italiano. Parece ter algo a dizer, mas está em dificuldades com a língua. Tu... Silva, uma palavra em italiano, mas assim que ouvimos a porta da frente começar a abrir-se, regressa apressadamente ao local onde estava agachado no jardim,
da frente e mostra-se muito atarefado. Mal consegui distinguir a palavra que disse. Pericolo! Pericolo! Wait, pericolo? Pericolo! É perigo! Perigo! Pericolo! Mas espera! Pericolo. Espera! Ele diz pericolo. E ela diz... Seja o que for o que isso signifique. Talvez queira um refrigerante. Pericola! Agora com um toque de lima. Eu juro. Juro por Are you tudo. fucking with me? Não. Estás a gozar comigo? Não. Pericola. Pericola é o que... Pronto. É uma piada, like, Não é uma piada, não é uma piada. Não é uma piada propositada. Não. Ela não está, a autora do livro não está a criar uma piada. Acontece que, a partir deste momento, ela passa os próximos, talvez, 2 capítulos. Mas porquê é que será que ele disse pericola? Porquê é que será? No fim do capítulo, passo a citar, abre um navegador no telemóvel ou no caralho do whatever, o jardineiro. Está no livro? Hã? Isso está no livro? Abre o Não. telemóvel ao caralho. No telemóvel ou no... Como é que se chama? Ué, No a computador. passagem. No telemóvel. Pronto. Na janela do navegador escrevo traduzir pericola. O sinal deve ser fraco aqui no sótão, pois demora muito tempo. Passou já quase 1 minuto! Pá, desculpa. Quando a tradução de pericolo aparece finalmente no ecrã do meu telemóvel. Perigo. E acaba o capítulo. Pronto. E depois ela passa o resto dos outros capítulos. Mas porquê que será? Não sei o quê. Perigo. Isto... Ai, este quarto. Há aqui qualquer coisa estranha neste quarto. É tudo assim. É tudo muito assim. E a linguagem é assim, como eu estou a dizer. É assim como eu não... Pronto. E eu queria também... Isto é só para defender aquilo que eu estava a dizer no início, porque eu não sou maluca. Isto está mesmo mal escrito. Não és como a Eu não sou a Nina. Não. Mas pronto. O tipo de... Epá, de escrita isto é... Epá, Ok. não... You know não what? aguento. Eu tenho de mencionar aqui uma coisa então. Sim. O filme é uma masterpiece. Tipo, Pronto, esquece. é Porque que só pode. O que acontece na cena do filme, sabes o que é? Para já não ouvimos narração dela. Não ouvimos ela dizer tipo, like... Tipo, okay, Pericola! Pericola! Tipo, like... Also, temos de lembrar aqui uma coisa importante. São americanos. Eles são naturalmente burros. Sem ofensa aos nossos americanos que não conseguem ouvir isto porque não percebem mais uma língua do que Mas a Freud é americana ou é inglesa? Eu não sei, mas está a escrever sobre americanos. Ok. Isso pode ser sure. propositadamente tornar a personagem burra. Mas, still, bad writing. Isso não... Bad writing. Ok. Era isso que eu ia dizer. Tipo, isso não justifica... pode ser propositado, mas continua a ser Ok. bad writing. Ok. O que acontece no filme, nessa cena, like, ele não diz nada, pouco me lembro. Isso diz é só uma palavra e não é pericolo. Não há pericolo aqui nenhum no filme. Ele só fala italiano mais à frente e é tipo a dizer tipo, que a família é maluca dos cornos. Aliás, a primeira cena ele simplesmente olha para ela. Acho que ela pergunta tipo, porque estás a olhar para mim? Ou porque está assim, tipo... E ele tipo, simplesmente parece mal. Ele parece uma má pessoa, irritado com ela, com a sua presença e isso tudo. Por isso, you know what? Tudo aquilo que eu disse acerca do filme, acerca da história, pegar um conceito de fantasia, dar ao King e tentar reverter isso para uma espécie de tipo, like, olha para 50 Shades of Grey, agora olha para 50 Shades of Grey na realidade. E acho que isso é só do filme então. Claramente o filme é muito mais inteligente daquilo que está a fazer e tem mais consciência daquilo que o livro é, porque aquilo que o filme está a fazer parece muito mais intencional e acho que isso dá mais crédito. Por isso, apesar de eu não ter gostado nada do filme, a reconhecer o crédito onde está e acho que o filme faz esforço e tenta realmente pegar em algo interessante que encontraram num livro e tentar expandir isso para algo muito melhor. Não funciona, mas o filme tenta. O filme realmente tenta e pega em algo do livro e torna isso mais interessante. Porque fucking Christ, meu. That's bad. That's really bad. Eu li-te um bocadinho, porque isto é o livro todo, eu não... Sabe quando as pessoas dizem tipo, o filme devia ser mais como um livro e tudo, Ai, e não. Sempre que as pessoas Não. as pessoas dizem essas merdas acerca de adaptações para o cinema, eu penso para mim próprio, se fosse como um livro, provavelmente seria uma grande merda. Porque a maior parte das coisas dos livros não funcionam no cinema.
Sejam falas, sejam whatever. E por isso é que eu estava curiosa como é que eles iam safar esta escrita. Pericolo. Porque... Será um Pericolo, refrigerante? Será que ele quer um suminho? É isto que ela diz. Será que ele quer um sumo? A Freida tem um problema grave, que é a falta de subtileza temática. Que é isso que eu estou a tentar explicar. Que é, tudo é muito explicado, tudo é sublinhado, tudo é repetido. O livro não deixa espaço para o leitor interpretar, para desconfiar ou para ligar pontos sozinho, não é? É como se a autora estivesse constantemente a dizer: olha, isto aqui é estranho, olha, isto aqui é importante, olha, isto aqui vai dar merda, olha, este quarto não tem maçaneta do lado de dentro. Não há confiança nenhuma na inteligência do leitor. E a pior coisa que se pode fazer, tanto em livros como em filmes, é tomar as pessoas por burras, pá. É uma coisa que me enerva de uma maneira que eu não me aguento. E, por causa disso, o que é que acontece? Há uma repetição obsessiva, ou então ela não tem vocabulário suficiente, pá, eu não sei bem. Além de não confiar minimamente no leitor, ela consegue repetir 10 vezes, não sei se estou a mandar por baixo ou por cima, mas umas 10 vezes, que a personagem da Amanda é desleixada, gorda, maluca. E como é que ela repete isso? Com exatamente as mesmas palavras. Gorda, desleixada, maluca. É sempre a mesma, eu sei, tipo, a mesma gorda, abordagem. Isso é gordofóbico, caraças. Tipo, o que é que tem ela ser gorda a ver com o fato de ser desleixada? Não sei, mas ela diz montes de vezes a mesma coisa. E eu não estou a exagerar, é tipo... Ela diz isto, passado um bocado, imagina, ela vai à cozinha para limpar a bancada, olha para a Amanda e está outra vez na mesma lenga-lenga. Ai, que ela é tão gorda. Ai, que o cabelo tem as raízes... ai, que ela é gorda. Ai, que ela é maluca. Ok, tenho que fazer Depois, deixa-me só terminar este ponto. Além disso, também temos a parte do marido, que ela faz questão de dizer 30 mil vezes que ele é muito hot. Que a Millie não percebe o que é que um homem destes está a fazer com uma mulher destas. Uma mulher como? Gorda e maluca. E ele é hot. Pronto, ponto final. Não há camadas, não há nuance, não há variação. Tipo, ela que fosse um dicionário, pá, e que mudasse um bocadinho o texto. Estás a perceber? Sara, diz a pergunta. Então a forma como a Millie trata a personagem da Amanda, da Nina ou whatever, é exatamente a forma como o marido dela trata. Com insultos. Como assim? Com insultos e... o cabelo está todo mau e... Mas para dentro. Sim. Para dentro. Mas é a mesma percepção, é basicamente uma tipo, não é abusiva como o marido, mas a ideia toda é que tipo, ela literalmente tem o mesmo vocabulário e a mesma linguagem para descrever a mulher. Sim, mas a questão é, mesmo antes de a Amanda se mostrar maluca, a Millie já tem esta percepção dela. Ou seja, não é uma coisa que aconteça, não acontece ao longo do tempo, em que tu mudas um bocado a tua percepção das pessoas com quem tu estás. É quase automático. That's insane. É péssimo. É péssimo. Eu estou genuinamente chocado. Eu pensei que... What the fuck? Eu quero muito encontrar uma passagem. Calma. Fala. Vai pesquisar enquanto eu vou me queixar. Fala. Este livro sobre uma mulher a libertar-se de uma relação abusiva foca-se numa protagonista que descreve a personagem da mulher que sofre o abuso da mesma forma como o marido abusivo a descreve. Antes de saber que ela está a ser abusiva. Antes dela começar a ser tipo shitty com ela. I mean, isso pode ser uma questão mas a cena é, eu não sei até que ponto. Personagem. Como é que eu devo dizer? Imagina, a Nina, sim, quase desde o início, que é um bocado estúpida, é um bocado bitch. Ok, isso que me perguntar. Faz parte do arco da personagem dela, que ela cresce para ser sim, tipo... ela... Maybe não devia tratar as mulheres como merda. Olha, quando ela conhece o Andrew, ela diz: deve ser o Andrew Winchester. Quando estava a pesquisar a família Winchester no Google, os meus olhos saltaram-me um pouco das órbitas ao ver o valor líquido deste homem. Calma. Depois de ter visto todos aqueles cifrões, o cinema em casa e o portão a rodear a propriedade fizeram um pouco mais de sentido. É um empresário que assumiu o comando da próspera empresa do pai e duplicou os lucros desde então.
Mas é óbvio, pela sua expressão surpreendida, que deixa que seja a mulher a lidar com a maioria das questões domésticas. What? What the fuck is going on? Eu ia dizer-te uma coisa, porque assim, eu ia já criticar isso, porque realmente parecia-me tipo ofensivo para caralho. Mas ok. Mas tenho aqui de apontar uma coisa. Eu ia perguntar-te se isso não fazia parte do arco da Millie como personagem, que ela começa com uma pessoa arrogante e condescendente em relação a outras mulheres e depois cresce para tipo perceber que mas as mulheres lidam com muita coisa. Mas isso não faz sentido, tendo em conta que literalmente a história dela é que ela salvou outra mulher de ser violada. Pois, não. Então por que raio é que ela iria ter essa percepção acerca de outra mulher, tendo em conta que ela já sabe mais do que qualquer outra pessoa o quanto realmente as mulheres têm de lidar? Encontrei! Isto é na página 30. Andrew Winchester estende-me a mão para eu apertar. É difícil não notar que é um homem incrivelmente atraente. Olhos castanhos penetrantes, uma densa cabeleira cor de mogno e uma covinha sensual no queixo. Agora repara, é também difícil não notar que é vários graus mais atraente do que a mulher. Mesmo com o seu aprumo impecável, o que me parece um pouco estranho. O homem é podre de rico, afinal. Podia ter qualquer mulher que quisesse. E estás-me a dizer que isso não faz parte do crescimento dela como personagem? Não faz nada. Como é que acaba o livro? Calma. Essa é outra questão. Prazer em conhecê-lo, Sr. Winchester. Por favor, sorri calorosamente. Trate-me por Andrew. Ao ouvi-lo dizer as palavras, algo atravessa o rosto de Nina. Os seus lábios torcem-se e os seus olhos semicerram-se. Mas não percebo muito bem porquê. Por que será? Estás a ver? Este tipo de... Não sei bem porquê. Leitores, hello, pericolo... Pronto. Ela mesma ofereceu-se para me deixar tratá-la pelo primeiro nome. E não é como se o Andrew me tivesse a tirar as medidas. Os seus olhos mantêm-se respeitosamente nos meus e não descem abaixo do pescoço. Pronto, é isto durante o livro todo. Ela é má, gorda e desleixada e ele é hot. Hot. Eu só quero dizer que tudo o que eu li até agora não passa da página 40. Isto tem 330 páginas. Agora imaginem o resto. Estás a perceber o problema? Pronto, então. Era outra das questões que eu tinha, que era o final. Que é, não sei se o filme tem o mesmo problema, que é, o livro confunde muito o shock value, estás a ver o choque, com construção narrativa. Ou seja, a história no livro não se desenvolve de forma gradual, nem através de tensão psicológica trabalhada, estás a perceber? Depende quase exclusivamente destes tais twists artificiais, em vez de subtileza das pistas ou se calhar buscar um bocadinho de ambiguidade moral, estás a ver? O texto, o livro aposta em tipo flip the tables, tipo do nada, estás a ver? Esperando que isso seja suficiente para compensar esta fragilidade, esta escrita tão frágil, estás a perceber? Pronto. A par do final, na minha opinião, a estrutura em si, o que inclui também o final, a estrutura do final, que no livro é o clímax, é o twist, é o final, é um bocado preguiçoso. Apesar daquilo que eu já expliquei, é uma sensação de ritmo rápido, mas é um bocado para esconder o vazio do conteúdo em si. Então, por isso é que eu digo que é uma coisa que se lê rápido, não porque é envolvente, mas porque é um bocado plano, é um bocado raso, portanto, pronto, um bocado mecânico, um bocado formulaico, todos os adjetivos maus que vocês possam lembrar. Eu já ouvi dizer que no filme a parte da tortura do homem, e se calhar também, acho que li também da tortura da Amanda, também é um bocado soft, e no livro se calhar é um bocadinho mais pesado. Diz-me quais são as estruturas que o Andrew faz à Amanda. A Amanda, ela tem de retirar 100 fios de cabelo. Ok, igual, sim. E depois ela falha porque há um deles ou outro que não tem a raiz. E então eu pede-lhe para fazer isso outra vez. Depois tudo o resto da tortura é descrita apenas. É tipo coisas que ela diz, tipo que
Se eu fizesse isso, eu metia-me lá presa. Se eu fizesse aquilo, metia-me lá presa outra vez. Ok. Na Sydney Sweeney, ela tem de cortar a barriga, fazer 21 cortes, o que é fucking. Whatever. Tipo, ela faz os 21 cortes e de repente ela esfaqueia-o e consegue fugir. E depois só lhe pede para É só arrancar o isso? dente. Yeah, e depois. Então, dura mais tempo, mas tipo, em termos de estrutura é só isto. E a montagem, tipo, da tortura da Amanda é rápido também? Ou... Não, tipo, dura, ainda focam-se um bocado nisso, vês tipo, ela tipo, a torturar, ela descreveu o facto de tipo, querer estar com a sua filha, tudo o que ele fez também, de ela tipo, depois quando saiu. Eles focam-se ainda bastante nisso, por exemplo, a segunda parte do filme, a segunda hora do filme, é dedicada a este plot point. É dedicada a estes plot points dela de ser revelada da perspectiva da Amanda Seyfried. Na parte em que quando a Amanda foge lá para um quarto do hotel e nonanã. Since you've been gone. Sorry. Sim. A Amanda desde o início que contrata a Millie para fazer isto ou não? Ah, sim, tipo, ela contratou a Millie com o objetivo de Do matar. de o matar. Ele morre, certo? Ele morre, yeah, Ok. mas a indicação que o filme dá é que ela. O filme não é explícito, ela não diz tipo, eu fiz isso para ela o matar. Mas o filme deixa subentendido, ela deixa tipo uma fala tipo meio tipo like. Ela sabe defender-se, gente, tipo, ela já fez isto no passado, provavelmente consegue voltar a fazê-lo. Mas ela mesmo assim vai na mesma salvá-la. E depois a Amanda Seyfried chega lá e por alguma razão não repara no quanto estranho é ter pratos partidos no chão. E a persona da família, whatever, tipo, os pratos da família importantes, ela não acha isso nada estranho, simplesmente ignora e abre a porta. E o gajo consegue fugir e aí depois eles tipo, atiram da escadaria para baixo. Ok, no livro eu não queria chegar aí ainda, mas ele não sai daquele quarto. Ok. Mas o que eu queria era, a intenção da Amanda no livro, ela diz, inicialmente queria contratar uma empregada na esperança de que se tornasse a minha substituta. Sim. E de que o Andrew se apaixonasse por outra mulher e finalmente me deixasse ir. Mas não foi por isso que eu contratei a Millie. Não foi por isso que lhe dei uma cópia da chave do quarto, não foi por isso que lhe deixei uma lata de gás-pimenta no balde azul do armário. Eu contratei-a para o matar. Ela é que não sabe. Portanto, ela desde o início que tinha esta intenção. Sim, o filme deixou isso subentendido, mas a ideia que dá é tipo, é que ela não. Que ela tipo estava. Foi um bocado aquela tipo, tenho esperança que ela o mate, mas se não for o caso, whatever. Só querem fugir. Ok, então ele só tira um dente? Só tira um dente, ela só lhe pede para tirar um dente e ela parte todos os pratos importantes da sua família e whatever. Apesar de ela estar descalça, o que é bué. Eu fiquei geralmente tipo parvo, I was like, tipo, girl, estás a partir para aí 50 pratos e estás descalça no chão, tipo, like, vais cortar-te. Aqui é tipo, há uma tortura que é, há uns livros quaisquer lá na sala, no quarto, e ela pede para los empilhar em cima da barriga, e depois diz mais livros, mais para baixo, nananã. The fuck is that? Yeah. Isso é tortura? Sim. Ela tem cortado. Ela diz mais para baixo, ele põe os livros na barriga, ela diz mais para baixo. Encosta a testa à porta enquanto falo. Sabes exatamente o que quero dizer. Mesmo pela porta consigo ouvir a sua inspiração brusca. Millie, não posso. Se queres sair desse quarto, falo-as. Empurra os livros pelo tronco até ficarem mesmo em cima dos seus genitais. Não parecia muito desconfortável antes, mas isso agora mudou. Pronto, ele fica assim durante 3 horas. Depois, eu acho que é por causa do dente. A Nina, entretanto, tem um caso com o Enzo. Yes or no? Não? Não, no filme não. Pronto, no livro é quase no início. Repara bem, depois do Piccolo e Perigô e essas merdas, antes dela se apaixonar pelo Andrew, ela do nada agarra o Enzo e beijou. Do nada. A Millie. Quando a Amanda foge e está no quarto do hotel, o Enzo vai ter com ela e eles dormem juntos. Ok? The fuck is this shit? Oh amigo, lê o livro, que isto... Não vou ler o livro, por razão é que eu faria isso? Because it's bad. Este filme é uma obra-prima, meu. O filme é uma obra-prima, caraças. Pois, por isso é que eu estou expectante.
Eu acho que vais gostar muito mais do filme do Entretanto, livro. o que é que acontece? Ela lembra-se que não quer sair dali algemada, blá blá blá, blá blá blá, mas o homem, efetivamente, passado tanto tempo a jorrar sangue por causa dos dentes, sem água, sem comida, sem nananã, ele morre. Portanto, o que acontece é a Millie fica do lado de fora e ele falece lá dentro. Are you fucking kidding me? É assim que o livro acaba? Não. O livro acaba de uma maneira que eu fiquei. A vingança é ele tipo esvazia em sangue, fica a esvaziar em Opa, sangue sozinho. something like that. Depois chega a polícia, não sei o quê, depois chega a Amanda a dizer que ele se trancou sem querer naquele quarto e que tinha problemas dos dentes. I don't know. É assim uma coisa muito para despachar, sabes? Depois ela tenta tipo enganar a polícia, blá blá blá, o esquece aqui. Mas o fim, passado uns tempos, ela vai a outra entrevista de trabalho. Acontece? Yeah. Então vai ser igual, amigo. O livro acaba aqui. Foi a Nina que me disse que tu eras espetacular. E ela diz, Millie, há algo de estranho no seu rosto. Com a mão livre, puxa uma vez mais o colarinho da blusa e com o movimento do tecido eu vejo um escuro hematoma na parte superior do seu braço, com a forma dos dedos de alguém. Malta, eu estou a transcrever o texto, ok? Isto está mesmo aqui. Por cima do seu ombro, olho para o frigorífico. Há lá um ímã com uma fotografia da Lisa junto a um homem alto e corpulento, os olhos estão fixos na câmara. Imagino os dedos desse homem a envolver o braço da Lisa, cravando-se com força suficiente para deixar aquelas intensas marcas roxas. O meu coração palpita de tal modo que me sinto tonta. E agora compreendo finalmente. Compreendo porque me recomendou a Nina tão vivamente esta mulher. Ela conhece-me, talvez melhor ainda do que eu me conheço a mim mesma. Então, diz a Lisa, devolvendo a faca ao bloco de madeira. Faca, eu já não me lembro disto. Ao bloco de madeira, endireitando-se, os seus olhos azuis arregalados e ansiosos. Pode ajudar-me, Millie? Sim, respondo. Creio que sim. Fim. The end. Eu quando li isto eu pensei, eu não estou a acreditar. E outra coisa que eu quero dizer a seguir este fim, que eu acabei de ler, tive esta reação e pensei, como é que esta mulher escreveu mais 4 livros do mesmo universo? Do mesmo universo, senhores. Ok, eu fiz aqui alguns apontamentos em equação, porque assim, o filme muda o final, no sentido em que tipo, é exatamente o que acontece, ela não repara nos hematomas, mas tipo, a mulher simplesmente está a mexer na faca e a dizer eu tenho um marido muito exigente, mesmo muito exigente. Ainda é pior, isso ainda é pior. Pode deixar-me com isso, ou seja, a mulher sabe que está basicamente a indicar a Millie que o marido é abusivo e que ela está lá para basicamente matar. O marido. Sim. Não, eu estava a ver isso e estava a pensar, então calma, a mulher que esteve na prisão acusada de homicídio de um homem e que agora esteve envolvida noutra morte de um homem vai simplesmente continuar a fazer isto e acham que ninguém na polícia vai pensar esta mulher está bem envolvida em homens mortos e na família e tipo em famílias, mas não deve ser nada de mal, tipo what the fuck, isto não faz sentido nenhum. Also, no filme o gajo consegue fugir do quarto porque a Amanda Seyfried abre a porta. Ele foge do quarto, de repente está a perseguir a Millie, está a perseguir a personagem da Amanda Seyfried. Existe imenso conflito e depois ele está sozinho com a Amanda Seyfried e está a falar sobre tipo, se calhar podem tentar outra vez. E de repente a Millie aparece e empurra-o pela escadaria e ele cai e pá, parte-se todo. É insane. E ela depois no final mete o dente dele ao lado, tipo, ping, tipo, que ela pega no dente dele que tinha guardado no bolso por alguma razão e mete simplesmente o dente dele ao lado do rabo dele, which is like, that's not where, isso não é onde os dentes vão, menina, come on. Mas é ridículo porque é tipo, like, elas já agem tipo, como é que vamos fazer isto? Tipo, tendo em conta que ele não tem um dente e ele caiu da escadaria e ela simplesmente pega na lâmpada e parte. E é tipo, ele estava a tentar mudar a lâmpada e caiu. E caiu e ficou sem um dente e foi esfaqueado no pescoço. Mas claramente isto é tudo resolvido. Aparece a polícia e a polícia realmente diz: é estranho, o homem foi esfaqueado no pescoço.
E de repente a polícia diz: mas sabe, a minha irmã ou a minha prima, não lembro quem era, esteve casada com ele. E ela, após vários anos, chegou à minha casa de quase a chorar e nunca mais foi a mesma pessoa. Por isso, o que a polícia basicamente está a indicar é que ela sabe que a Millie o matou, mas está a cobrir isso e vai ignorar isso. The thing is, esta polícia não é médica legista. E há mais pessoas envolvidas no caso. Só porque uma pessoa ignora a realidade, não quer dizer que as outras pessoas envolvidas no caso vão pensar tipo: bem, este gajo foi esfaqueado no pescoço, mas aposto que foi só das caídas da escadaria. Eu caí da escadaria e por alguma razão esfaqueou o seu pescoço ao mesmo tempo e partiu um dente que nem sequer estava ao pé da sua boca, estava simplesmente ao pé do seu rabo. E é assim, tudo isto, na minha opinião, seria aceitável por uma simples razão. É trashiness. É trashy e sabe disso. O filme quer divertir-se com a trashiness até um certo ponto em que de repente precisa de ser uma mensagem séria. E isto não vai de encontro com tudo o que já estás a fazer, porque, agora falando de uma forma séria, this shit happens. Estas merdas acontecem demasiadas vezes. Temos casos sérios de abuso. E foda-se, pelo amor de Deus, é das coisas mais comuns, infelizmente, no nosso mundo, é casos onde os homens são abusivos com mulheres. E temos tantos casos semelhantes ao que o livro está a transcrever. E tu não podes estar a pegar nisso e estar a criar uma coisa super trashy e fantasiosa e divertir com isso e de repente no final estar à espera que as pessoas levem isto a sério. Tipo, existe valor em criar algo fantasioso for fun. Eu acho que todas as mulheres têm direito de ver um livro de merda que lida com as mulheres vingarem-se de um homem abusivo. Não há nada mal nisso, isso é uma coisa de valor, isso é uma coisa fantástica que toda a gente devia ter direito de divertir-se com livros ou filmes trashy que envolvem meio wish fulfillment e fantasioso, de ver as pessoas que te fazem mal a serem torturadas e whatever. Não há nada de mal exatamente nisso. O problema é que quando estás a fazer isso e de repente ignoras a lógica do nosso mundo, mas ao mesmo tempo queres passar uma mensagem como se fosse do nosso mundo. A realidade é que nestes casos, infelizmente, muitos deles envolvem mulheres serem mortas. E nada acontece na polícia, nada acontece em mais lado nenhum, são ignoradas. E no filme te querem passar a mensagem que elas conseguiram safar-se na boa e não importa. Como? A minha polícia apoiou e isto é o suficiente, basta só uma pessoa acreditar em ti e já está. Sim, e é mais a questão de não há consequências, façam isto porque não há consequências. Tu quando estás umas partes do livro, só me fazes perceber que o livro realmente é uma masterpiece. Sorry. É uma masterpiece, é. Deixa-me repetir. O facto de estás a falar sobre as passagens do livro, tudo o que me estás a contar sobre o livro, faz-me pensar que o filme é uma masterpiece. Todas as mudanças que o filme fez foi em benefício da história, foi em benefício da sua experiência. O filme, a minha única falha com o filme é que infelizmente é aborrecido para caraças, é previsível e infelizmente não é honesto consigo próprio e não diverte-se completamente com a sua trashiness. No final, quer passar uma mensagem mesmo. Mas o livro, foda-se, o livro é uma merda mesmo, porque já há umas passagens que me fazem que literalmente mudam os personagens completamente do filme. No filme, as passagens não são assim. E o que é que eu ia dizer mais sobre isso? E o Enzo, entretanto, quando a Amanda vai lá para o hotel, ou para o quarto do hotel, não sei o quê, é aí que tu descobres que o Enzo fala inglês perfeitamente. É aí que a Amanda e o Enzo dormem juntos. E há uma hint que a Amanda quer que o Enzo fuja com a Cici, com a filha e com ela. Mas sem eles terem construído qualquer tipo de relação emocional, nem nada. Mas pelo que eu já percebi, isto são um bocado de spoilers dos seguintes, o Enzo entretanto vai ter um caso com a Millie noutro livro. Não é com a Amanda, é com a Millie. No livro isso não, eles só se beijam uma vez porque ela obriga-o e ele afasta. Porque ele diz que ela parece a irmã dele. E do nada, agora nos livros seguintes, já... Parece-te a minha irmã, vou beijar-te, what? Não, foi ela. Ele acha que ela parece a irmã dele. Parece entrar, faz lembrar. Mas ela quase que o obriga ela forçou a beijar. Antes de ela se envolver com o Andrew. Mas depois já sei que em livros a seguir, ela vai ter uma relação com o Enzo. Era o quê? Pericolo. Outra coisa que é aquilo que tínhamos falado quase no início, que é a questão da motivação ou das razões do vilão. Há aqui uma passagem, acho que é no funeral dele, em que estão os pais dele ou a mãe dele lá. Mãe dele, yeah. E ela dá a entender qualquer coisa. A mãe dá a entender que sabe que foi a Millie e a personagem da Nina
envolvidas na morte dele. Mas tirando isso, é que no livro dá a entender que a mãe é a culpada dele ser assim. Eles mencionam passagem, tipo, rapidamente, tipo, tipo, a Amanda manda-lhe uma boca a dizer que a mãe dele é que o fez assim. Mas isso não é no funeral, é antes disso, basicamente. No funeral, a única coisa que acontece é que a mãe dele diz, tipo, ele ficou sem um dente. Tinha um sorriso perfeito, e depois já é para a Nina como se fosse uma espécie de tipo, eu sei que tu fizeste alguma coisa, basicamente. Aqui é parecido, mas é do género. Ele está sem um dente. Deve-se ter portado mal, por isso foi bem feito que ele ficasse sem o dente. Ou seja, dá mesmo a entender que ela tinha este comportamento abusivo com o filho e que esse padrão se repetiu ou se refletiu na construção da personalidade do Andrew. Ou seja, dá a entender realmente que a mãe sabe que ela fez alguma coisa, mas que é justificável porque ele portou-se mal. Paul Feig, apesar de ser um coisa genérico para caraças, e o filme realmente é tão genérico que começa com um plano de uma estrada e de uma pessoa a conduzir com música pop, tipo, o plano mais genérico de forma de abertura do filme, é assim que o filme começa. Paul Feig é um realizador tão genérico que é triste, porque ele realmente existe esforço neste filme. Existe esforço neste filme para pegar no livro e criar realmente uma coisa interessante e melhor. Mas também não era fácil. Não é nada fácil. Aliás, nada. Na minha opinião, eu consigo agora perceber por que razão é que o filme tem pessoas que realmente gostam do filme, porque eu acho que o filme tem apelo. O filme é trashy e é fun para muitas pessoas, e eu consigo perceber por que razão é que as pessoas gostam do filme. O livro é outra história. Tudo o que me já contaste sobre o livro faz-me parecer que isso seja a coisa mais insuportável de ler da minha vida inteira. Mas pelo menos em termos do filme, eu percebo ao ver o filme por que razão é que as pessoas gostaram. É um filme fun, é um filme trashy, é absurdo, é quase como uma novela, é exagerado, mas é isso que lhe dá um apelo. Mas a cena é que eu acho que o livro também, mas não de forma intencional, ou seja, eu também percebo porque é que as pessoas gostam do livro, estás a perceber? Porque este caráter formulaico dá a sensação que o livro foi escrito para o algoritmo, ou seja, não para o leitor. É um texto que parece que foi pensado para viralizar, para ser fácil de adaptar, para ser fácil de consumir, para ser fácil de resumir em TikToks, tipo coisas rápidas, estás a ver? Fast food, estás a ver? Fácil de gerar reações, funciona. É isso. A única coisa que eu tenho para dizer positiva sobre o livro é que funciona como produto, não funciona como uma obra, não é? E isso sente-se a cada decisão narrativa e a cada frase que está escrita neste livro. E eu dizer que isto funciona como produto é o máximo que eu consigo dizer de positivo do livro. Mas a cena é que eu não sei se isto o meu ponto é que eu não sei se isto é intencional ou não. Ou seja, eu acho que sim, estou a dizer, eu não conheço suficientemente bem a autora, foi o primeiro livro que eu li dela, para perceber se a minha opinião, que eu acabei de dar agora, do ser escrito para o algoritmo, ser fácil de consumo, se é propositado ou se é, volto a repetir, falta de talento. Eu não consigo desconstruir isso porque eu não tenho conhecimento suficiente sobre esta autora. É assim, tudo o que eu tenho a dizer acerca disso é que nós vemos a diferença quando um realizador, tipo, o Paul Thomas Anderson fez um blockbuster este ano para as massas e foi o One Battle After Another, que foi um dos melhores filmes do ano. Por isso é possível artistas realmente com voz, inteligência e mérito artístico criarem algo para o público geral que não perde o seu impacto e não perde a sua veia artística. Eu não consigo concordar contigo aí, porque as pessoas que eu conheço que foram ver a Criada não vão ver o One Battle After Another. Pode ser um blockbuster, não vão ver, mas vão ver a Criada. São tipos de conteúdos diferentes, é isso que eu estou a dizer. Mas eu não estou a falar tu estás a dizer, repara, mas de criador também é preciso o material base ser. Claro que há exceções e há pessoas que pegam em coisas que são uma porcaria e que conseguem passar por cima e fazer uma coisa como deve ser. Mas é uma exceção, não é propriamente a regra, não é? E eu acho que este, infelizmente, é um desses casos, pá. É
é tão fácil tu pôs-te agora a gravar no telemóvel para o TikTok um vídeo de 1 minuto a dizer bem, este livro, este twist, vocês não estão à espera, o marido é perfeito, mas afinal não é. É muito mais fácil do que fazeres 1 minuto a falar do One Battle After Another. E eu não me importaria com isso de bater nas mesmas teclas e tocar em assuntos que já foram falados 1000 vezes se a escrita, volta a reforçar, o meu problema com este livro, maior, é a forma como ele está escrito. É muito pobre, é muito mau. E para mim, eu teria gostado bastante do filme e ao mesmo tempo se não fosse tão fucking boring, porque realmente a primeira hora do filme é mesmo aborrecida para caraças, porque este aspecto fantasioso não funciona visualmente com um realizador genérico como o Paul Feig, que por muito esforço que ele tenha imposto no filme, e realmente nota-se que ele tentou fazer uma coisa diferente em termos narrativos e em termos temáticos, mas ele não tem o olho para criar algo visualmente apelativo. Por exemplo, eu penso no Gone Girl. Eu sei que nós temos opiniões diferentes em relação ao Gone Girl, mas pensa no seguinte: o Gone Girl, o twist também é previsível na minha opinião. O twist do Gone Girl é previsível, mas eu mesmo assim vejo o filme e leio o livro completamente vincado nas suas palavras e no que está a acontecer no filme. Porquê? Porque existe mais para além do twist. Sim, claro, é superior em vários aspectos. As histórias são interessantes, tudo bem. Os diálogos são fascinantes. Visualmente falando, é absolutamente belo, tu ficas completamente imersivo na história, envolvido em tudo o que está a acontecer. Porquê? Porque não vive apenas do twist. Eu consigo perceber por que razão é que o filme está a ter mais popularidade e, sinceramente, até valorizo mais a popularidade do filme do que a popularidade do livro, porque me descreves. Sim, mas a cena é, que foi uma das coisas que eu disse na introdução, que é, há espaço para isto, porque há pessoas que realmente só consomem isto. Ou seja, tu estares-me a dizer, para mim a primeira hora é boring. Se calhar, para quem foi ver o filme, ou quem leu o livro, e a maior parte das pessoas com quem eu falei sobre este fenómeno, toda a gente adorou isto, toda a gente acha que isto é espetacular. Se eu disser à mesma pessoa que viu isto para ver o Gone Girl, eles vão achar que o Gone Girl é que é aborrecido. Oh, man. É verdade. Eu não estou a tentar defender isto de forma nenhuma. Estou a tentar defender que, infelizmente, ou felizmente, há gostos para tudo. Odeio dizer isto, mas é o que é. E por isso é que eu fiz aquela introdução gigante sobre as pessoas irem ver isto e não lhes dar abertura. O mundo é bué cenas. E não lhes dar abertura para verem outras cenas, tipo, para experimentarem outras coisas, para abrirem horizontes ou whatever. Existe tanta arte no mundo, por que razão é que tu irias contentar-te com a criada? Porque é simples, porque é fácil, é pastilha elástica, é pipoca, é domingo à tarde. Eu como pipoca, mas também gosto de comer um bife, caraças. Tipo... Mas é que eu percebo a cena, é a cena do ser, como é que se diz em português? Straightforward. É, não tem camadas, é, vê isto, está aqui, não, tá bom. Tu podes dizer à vontade que há este assunto retratado de forma melhor, eu posso concordar contigo, mas quem vê este tipo de filmes, e vou dizer especificamente a criada, vai dar 8 em 10, ou vai dar 9 em 10, ou vai ser o único filme que estas pessoas vão ver ao cinema este ano. E eu não estou, volto a dizer, não estou a dizer isto de um lugar de raiva, nem de ódio, nem de julgamento. É mesmo de um lugar de tristeza, pá. É mesmo de um lugar de tristeza. Porque é uma coisa tão básica que me deixa triste que as pessoas só gostem disto. Só. Podem gostar disto e de outras coisas, mas que só vejam este filme nos cinemas em 2026, por exemplo. É uma cena que me encanita muito. Tipo, existe tanto valor em tudo. Existe valor na própria merda em si. Pelo amor de Deus, as moscas gostam de merda. Por isso, claramente, existe valor na merda. Existe valor em tudo. Tudo na nossa vida tem valor. A maneira que nós estamos a falar e eu percebo algumas pessoas que parece que nós estamos a falar de um lugar de superioridade ou de um lugar de elitismo ou com prepotência ou com arrogância ou de julgamento para quem gosta deste tipo de coisas. Eu falo por mim. Não é nada disso, de todo, não é. Eu, por acaso, não gostei, tenho os meus argumentos para não ter gostado. Acho que, pela minha experiência e pela minha cultura, mais uma vez não sendo arrogante, mas
É verdade, não é? As nossas experiências tornam-nos quem nós somos. Visto que nós falamos que há uma pessoa que vê um filme, é normal que o primeiro filme ou o primeiro livro que vejam é a melhor coisa do mundo, não é? E nós, como somos construídos por vivências, eu já li várias coisas, já vi vários filmes e tenho outro tipo de, vou dizer, padrões ou outro tipo de exigências. Vou dizer assim, tenho outro tipo de exigências que me fazem argumentar contra este tipo de conteúdos. Acho que é conteúdo de pastilha elástica. E tenho pena que as pessoas, pá, não se liguem mais à cultura. Pá, é isso, isto vem de um lugar de tristeza, pá, não tenho mais nada para dizer. Para mim vem de um lugar de arrogância. Sejam melhores, malta. Sejam melhores. Vocês estão a envergonhar a mim, estão a ser desapontantes. Não me desapontem. Sejam melhores, vejam coisas boas. Estou a gozar. Tipo, não, eu venho de uma família que vê muito trash. Venho de uma família muito trash e eu percebo por razão que eles colam só trash porque estão cansados do trabalho e só querem ver alguma coisa. Exato, é como as pessoas que veem novelas. É igual, está tudo bem, está tudo bem. Tipo, não encarem um livro que gostam ou um filme que gostam como o ponto final na vossa história, na vossa relação com a arte. É expandirem os horizontes, e procurarem mais, precisarem mais, experimentarem coisas que nunca viram nas vossas vidas ou que nunca leram. Existe tanto no mundo para explorar e para descobrir e acreditem, só vos vai fazer melhores pessoas. É isso, olha que bonita mensagem. Pronto, malta, eu queria fechar um episódio, este episódio com uma frase da criada, mas se calhar já chega, não é? Go for it, já estamos em 2 horas. Who gives a shit anymore? Nina, ladra-me. E acho que é uma boa frase para terminar este podcast. Porquê? Porque não faz sentido. É uma frase que não faz sentido, mas que está no livro, como tantas outras. Agradecer-vos por estarem desse lado, quem esteve até aqui, quem andou para a frente só para ouvir algumas coisas. Pericolo para todos, com twist de limão, se possível. E é isto, malta. Sigam-nos nas redes sociais, apoiem-nos no Patreon, vejam o nosso site www.fiocontor.com.pt. Gostamos muito de vocês e só lemos estas coisas e vemos estes filmes para podermos deitar cá para fora e para vocês ouvirem o nosso rant. E estamos preparados também para o vosso rant. Digam-nos nos comentários que isto é o melhor livro do mundo e o melhor filme do mundo, ou do ano pelo menos, vá, vamos dizer, ou da década, que vocês quiserem. Digam-nos isso, que nós adoramos ler isso para depois responder com argumentos e cenas. As respostas são todas a Sara, eu não me meto nisso. É. Então vá, malta. Pericolo para todos. Pericolo. Gracias. Para tutti. Para tutti. Então vá, malta. Adeus. Até à próxima. Vão ao cinema. Pronto. Vou deixar assim. Vão ao cinema. Pronto. Vejam filmes. Adeus. Bye.